Quem aqui de verdade quer continuar a ouvir a voz e a palavra de Deus, digam amém. Quando recebi a feliz, porém grande responsabilidade de falar da palavra de Deus nesta noite, eu busquei em Deus uma direção sobre o que compartilhar com os irmãos. E o Senhor fez descer ao meu coração, sendo muito sincero, o desejo e também a necessidade de falarmos a respeito de parte de um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia nos Salmos de número 51. Salmos de número 51. Ele é um salmo de apenas 19 versos. Poderíamos ler todo esse salmo, mas eu quero restringir a nossa leitura, e isso será suficiente, entre os versículos 5 e 9. Salmos de número 51, a partir do verso 5 até o verso de número 9. Os irmãos que encontraram Salmos 51 a partir do verso 5, por favor, digam amém. A palavra do Senhor diz assim: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E só os que podem digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por sua graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Como eu disse, nós temos lido parte de um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, tanto pela beleza do salmo, quanto pelo contexto que levou o salmista a expressar estas palavras. Não há discussão a respeito de quem é esse salmo. Está claro que este é um salmo escrito por Davi por ocasião de um dos desdobramentos do seu pecado com Betseba, ou Batseba, como desejarem. Mais do que isto, este que é um dos salmos que nós podemos chamá-lo de um dos salmos clássicos da Bíblia, ele é o quarto dos chamados salmos penitentes, que é justamente salmos que tratam de mostrar sobre o pecado do salmista, a maneira com que ele lidou com as consequências do seu pecado. Agora, quando nós olhamos para esse salmo, algumas verdades precisam ficar claras, para que não incorramos, pelo menos voluntariamente, em alguns erros de interpretação do salmo. Primeiro, que este salmo, ele sem dúvida alguma é o salmo que mais trata de forma genuína a respeito de três aspectos. Primeiro, sobre o pecado. Segundo, sobre a natureza do pecado. E terceiro, a respeito do remédio para o pecado. Nenhum outro salmo é mais objetivo, é mais claro do que os Salmos 51
a respeito da doutrina do pecado, tanto no que diz respeito ao pecado em si, quanto à sua origem e quanto à solução para esse terrível problema. Um outro detalhe, e isto é fundamental, é de que mesmo diante do seu pecado, da consciência de seu pecado, o salmista em nenhum momento ele fala de outra pessoa. Ele trata de apontar outras pessoas. Muito pelo contrário. Todos os 19 versos do Salmo 51, todos eles são direcionados a Deus. São falados com Deus, para Deus e sobre Deus. E isto é significativo, porque ele tem consciência de seu pecado, ele sabe da gravidade de seu pecado, ele está colhendo os frutos amargos de seu pecado terrível, e ele não culpa outra pessoa, ele não fala sobre outra pessoa, ele não traz o nome nem da pessoa com quem ele pecou. Pelo contrário, esse salmo todo ele é direcionado, é dirigido a Deus. Isto é, o centro do salmo é o próprio Deus. Davi está tratando em falar com Deus a respeito de sua própria condição. Entre os outros salmos de penitência, esse é o salmo que não fala só do pecado, mas é um salmo que, sobretudo, isso também é importante, examina o coração humano com profundidade sem precedente. O salmista, ele não só fala a respeito do pecado que ele cometeu, mas ele faz uma avaliação do seu próprio coração. Isso é uma sondagem do coração do salmista. Ele está se autoavaliando. E não há outro salmo na Bíblia com esta compreensão que vai além do que se faz. Pelo contrário, esse é um salmo em que o salmista se desloca apenas do que ele fez, para tratar a respeito do estado e da condição do seu coração. Você pode estar pensando, então, o Salmo 51, ele é um salmo teológico. Não. Na verdade, é exatamente o contrário. Não é o oposto. Não é que ele se opõe à boa teologia. É que este salmo não é um tratado teológico sobre pecado. Na verdade, este é um salmo de um clamor apaixonado a partir de um coração atribulado. O salmista está clamando apaixonadamente, fervorosamente. E isto não é fruto da casualidade. Isto, na verdade, é fruto da realidade do seu coração. Porque, na verdade, esse salmo não é outra coisa senão uma oração. E a gente tem que olhar para esse salmo como uma oração que é feita por um movimento natural do salmista, que, primeiro, ele pede perdão, mas ele se desloca do pedido de perdão e ele começa a tratar sobre a realidade do seu ser. Eu vou repetir isso aqui para ficar claro para a gente. O salmista, ele começa o salmo, sim, pedindo perdão, mas ele entende que ser perdoado não é o bastante. Receber perdão não é suficiente para resolver o problema futuro.
Por isso ele se desloca do pedido de perdão para mostrar a realidade, triste realidade do seu ser. Porque o salmista, ele aqui, atente bem para isso, ele trata sobre algo que vai além do seu ato. Como assim ele trata de algo que vai além do seu ato? Ele começa a tratar não só do que ele fez, porque essa é uma tendência nossa, de nos apegarmos apenas aos erros, à prática errada. E aí alguém pode perguntar: pastor, mas esse não é o problema? Não, na verdade esse é o fruto do problema. Os erros praticados à luz do Salmo 51 é apenas o reflexo de um problema maior, de um problema que é mais profundo. Ou seja, o problema de Davi com Batseba apenas refletiu uma realidade do seu coração, da qual ele não conhecia. E se você fizer uma leitura um pouquinho mais atenta desse salmo, parece que o salmista está assustado consigo mesmo. Parece que ele está admirado com o nível da sua maldade. Porque por detrás da mancha da transgressão, do adultério, do homicídio programado, da tentativa de enganar Urias pela segunda vez, ele descobre que o problema maior não é o adultério, não é o homicídio. Ele descobre que por detrás de tudo isso há uma natureza pecaminosa que envergonha. E é isso mesmo. É só olhar o verso 5 que nós lemos. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Como é que ele descobriu isso? No pecado dele. É como se ele dissesse: eu fiz isso. Como é que eu cheguei a esse ponto? Como é que de uma vez só eu quebrei no mínimo 7 mandamentos? Desejar o que não é meu, adulterar, matar, sem contar o pecado de idolatria. Ah, mas não tem imagem. A imagem é ele. O Deus dele é ele mesmo. É o meu prazer, é a minha vontade, e não importa os outros. Essa é a idolatria de Davi aqui. Quem me ouve, diga amém. Nós vamos chegar lá. Mas é isso que ele descobre. E é por isso que a sua oração é dupla. Ela vai em 2 direções. Primeiro, ele ora para Deus perdoar o que ele fez. E depois ele ora para Deus limpá-lo de um mal que ainda está nele. Escute isso aqui. É porque ele olha e ele sabe que já foi perdoado, mas ele ainda olha para ele e diz: mas a maldade ainda está em mim. Então ele agora começa a fazer uma oração dupla. Ele diz primeiro: perdoa o que eu fiz. E depois ele diz: e expurga-me deste mal. Limpa-me deste mal. Ou seja, é por isso que ele começa pedindo perdão. E essa é uma tendência nossa, sabe por quê? Porque a gente quer ser livre da culpa. Geralmente, e eu considero isso seríssimo,
Se é sério ouvir, imagine falar. Geralmente a gente começa pedindo perdão pelo que fez. É claro, porque a gente quer ser livre do quê? Da culpa, da vergonha, das consequências. Por isso, a preocupação de Davi primeira é o quê? Me perdoe. É o que ele faz nos versos 1 e 2. No entanto, à medida que ele vai olhando para si mesmo, ele vai rastreando o seu pecado, ele vai buscando o caminho do seu pecado. Ele descobre que existe uma coisa por detrás dele. Ele descobre que existe uma natureza por detrás da prática. E aí é por isso que o seu clamor é profundo. O seu clamor primeiro é por perdão, já o segundo é por pureza. Porque uma coisa é eu me apresentar diante de Deus e dizer: perdoa o que eu fiz. Outra coisa é eu me apresentar diante dele e dizer: eu não quero só perdão, eu quero ser purificado, eu quero ser limpo, eu quero ser livre deste mal que impera em mim. Você crê que Deus está falando aqui nessa noite? O Senhor não quer só perdoar os nossos pecados, Ele quer também nos purificar deles. Ele quer nos limpar deste mal. Ele diz: eu quero ser perdoado, mas isso não é tudo o que eu quero. Eu quero pureza. Eu não quero que o Senhor apenas remova a culpa. Eu quero que o Senhor limpe o meu coração. Eu não quero mais desejar o que eu fiz. Eu não quero mais pensar sequer na possibilidade de pecar de novo nessa área. Eu não quero só ser absolvido, não. Eu quero ser limpo. Eu quero que o Senhor retire esse mal. Eu quero que o Senhor remova de mim este mal. Quem está entendendo a voz de Deus aqui nessa noite? É impressionante a compreensão que o salmista chega a partir da consciência que ele tem, a partir das consequências do seu pecado. E ele divide esse salmo, do verso 1 ao 4, ele fala de perdão. Do 5 ao 9, que é o que nós lemos, ele fala do problema. Diga bem forte, pastor Everson, diga problema. Não, diga forte, eu sei que não é muito animador, mas vai lá, diga bem forte, problema. Qual é o real problema? Quem nunca se pegou pensando coisas que você nunca imaginou pensar? Como é que eu estou pensando isso? Sangue de Jesus tem poder. Para trás de mim, Satanás. De onde vem isso? O salmista descobre. É o problema do pecado. Mas do verso 10 ao 13, ele evoca a pureza. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo para ele: há um problema, e é grave, mas você não está sozinho. Há uma porta de entrada. Há uma porta de escape para você. Olhe para cima e clame, não só por perdão, mas por pureza. E o meu Espírito é capaz de purificar o teu coração. Porque daí do verso 14 ao 19, ele fala da promessa desta pureza. Agora, de onde vem a certeza do salmista para clamar como ele clama? Primeiro, ele evoca no verso 1 a benignidade de Deus, a misericórdia de Deus. Mas no verso 2, ele traz aqui a realidade também do que ele enxergou. Olha o verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade. Não é suficiente? Não. Porque
apenas lavar da iniquidade, é apenas remover a culpa. Não, eu quero mais. Então o que mais você quer? Purifica-me do meu pecado. Existe algo a mais, além do perdão. Deus não quer só perdoar, Ele quer libertar o homem do pecado. Agora, por que ele recorre a Deus? Esse é o fundamento da nossa doutrina. Por que ele recorre a Deus e não aos conselheiros? Porque ele entende que essa purificação só pode ser produzida por Deus. Eu vou fazer uma pergunta aqui quase que retórica. Quase. Mas vamos lá. Quem aqui quer ser santificado? Diga glória a Deus. Isso. Eu não tenho condições de me santificar. Eu me santificar? Eu gero segundo a minha espécie. E por mais crente que eu seja, por mais santo que eu possa estar, ainda há coisas em mim que precisam ser purificadas. Então não há condições em mim de autossantificação. Não. Então o que eu posso fazer? A única coisa que nós podemos fazer é nos aproximarmos da fonte santificadora. Oh, glória a Deus. E como é que eu faço isso? Orando. Não é que a oração ela em si santifica, não, mas ela me aproxima da fonte, ela me leva para perto da fonte. É isso mesmo. Vim para o culto de ensino. Quanto mais eu vou no culto de ensino, mais perto da fonte eu estou. E quanto mais perto da fonte, mais esta fonte me purifica, mais esta fonte me santifica. Quem quer se aproximar da fonte aqui nessa noite, levante a sua mão e dê um brado de glória. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Ele vê todo o seu pecado como sendo apenas contra Deus. Quem me ouve, diga amém. Olha o verso 3. A gente tem que entender isso, porque eu conheço. Isso aqui é de uma nobreza. Eu conheço as minhas, não é o outro. Eu fiz isso por carência, eu fiz isso porque fizeram isso comigo. Não. Eu fiz isso porque estava cansado. Não. Lá, ele diz, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele reconhece duas coisas aqui. Primeiro, ele reconhece a culpa. Segundo, ele reconhece a responsabilidade. Nós temos aqui homens do direito, e eu não sou homem da lei. Aqui o pastor Flausilino e outros aqui. Pastor Fuser está aí. Depois você pergunta para eles. Uma coisa é culpa, outra coisa é responsabilidade. Imagine um filho de 15 anos que pega o carro escondido do pai, atropela e mata uma pessoa. A culpa é de quem? Do menino. Mas a responsabilidade é do pai. O pai não é culpado, mas o pai é responsável. O que é ser responsável? É dar a resposta àquilo. É ter de dar uma resposta. Davi fala, eu não só sou culpado, como eu sou responsável. Eu vou ter que dar uma resposta ao meu pecado. E eu escolhi responder o meu pecado diante de Deus. Eu vou responder diante dele fazendo, sabe o que? Perdoa-me.
Eu pequei contra ti somente. Então eu lhe peço não só o perdão, mas limpeza do meu coração. A depender da forma com que você responder ao seu pecado, Deus responderá positivamente, te perdoando, te absolvendo e te purificando também. Quer ver? Eu vou dizer isso aqui e assumo a responsabilidade. Por exemplo, Deus é culpado do pecado do homem? Não, mas Ele é responsável. Como assim, pastor? Claro, Ele criou. Não, Ele não tem responsabilidade. Então por que Ele mandou Jesus? Jesus é a resposta para o pecado do homem. Eu não tenho a sua culpa, a culpa é de vocês, mas eu vou dar uma resposta para vocês. Cristo é a resposta. Oh, glória a Deus. Cristo é a resposta de Deus para o pecado do homem. E quando eu me lanço aos pés dele dizendo, eu vou responder ao meu pecado de joelho, clamando por misericórdia, ele diz, e eu vou responder te perdoando, te purificando, te restaurando, te levantando. Ele considera a justiça de Deus. A gente tem que correr aqui. Verso 4. Ele evoca a justiça de Deus. E depois pergunte aos homens da lei aqui, não a mim, a eles, qual é o papel da justiça? Não é restaurar. O papel da justiça é frear o mal, é paralisar o mal. O mal está avançando, a justiça vem e breca. E o que é que restaura? Prisão restaura as pessoas? Está provado que não. A prisão é para frear o mal, é o exercício da justiça. O que é capaz de restaurar? A graça. Oh, glória a Deus. Por isso está lá em João 3,16, o amor e a justiça, porque Deus amou o mundo de tal maneira, onde está a justiça? Que deu o seu filho unigênito. Ou seja, ele ama e envia, mas ele é justo e permite que o seu filho seja moído na cruz do Calvário para exercer a justiça. Na cruz a justiça e o amor de Deus se encontram, e aqueles que confessam a Jesus são perdoados e restaurados do seu pecado. Isso não te alegra, o evangelho não te alegra mais, mas se ele te alegra porque te alcançou, levante a sua mão como perdoado e agradeça a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E aí no verso 5, ele inclui não só o que ele fez, mas quem ele descobriu que ele é. E a consciência do próprio pecado conduzirá a pessoa a identificar não só o que faz, mas quem ela é. Uma pessoa que diante de um erro grave só reconhece o que fez, mas não é capaz de dizer, eu fiz isso porque sou mau. Porque tem gente que faz o mal e ainda se julga bom. Não, eu fiz isso, mas nem sei por quê. Eu não estava em mim. Não era eu. É o demônio. O diabo deve olhar e falar, eu não tenho nada com isso não. Acho que tem coisa que o diabo já olha para Deus e fala, ó, não sou eu não. Aliás, se eu soubesse que ia transformar nisso, eu nem tinha entrado nesse negócio. Não. A pessoa que tem consciência de seu próprio pecado, ela não só reconhece o ato, mas ela considera também a gravidade do seu erro e diz, eu fiz isso porque em mim há uma natureza caída. Escute isso aqui com muita atenção e por amor
a sua alma. Há pessoas que não têm consciência disso. Há crentes, eu vou dizer aqui com muito respeito, há obreiros que não reconhecem que por natureza o homem é mau. Não, pastor, não é? Pega uma criança de 1 ano e não dê a ela o que ela quer. Ela vai te abraçar, não vai? Vai te beijar, vai ou não vai? O que ela vai fazer? Se você não dá o que ela quer, ela chora. Da onde vem a ideia de que o não é ruim? Fala para uma criança de 2, 3 anos não colocar a mão na tomada. Aí que ela vai. Ela fica olhando para ver se você dá as costas. Deu as costas, ela corre. Da onde vem isso? É difícil ouvir isso, mas é o que o salmista fala. Em iniquidade e em pecado. Mas não é bem. E o salmista reconhece isso. E ele mostra, por exemplo, no pedido que ele faz no verso 7, já avançando, olha o que ele diz no verso 7: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Por que ele faz esse pedido? Pelo que ele diz nos versos 5 e 6. E o que ele diz nos versos 5 e 6? Não o que ele fez, mas quem ele é. E aí ele mostra, primeiro, a necessidade de eu saber do meu próprio estado. Segundo, nós precisamos reconhecer que o pecado é grave. Eu repito isso e assumo o peso disso. O pecado é grave. E há em nós uma forte tendência de minimizarmos o pecado. É uma falha. É uma imperfeição. Pecado é pecado. E eu falo isso em amor. E porque a Bíblia diz isso. Não, pastor, não é tão sério. Em Romanos 3, do 10 ao 12, Paulo, ele traça a situação e ele vai dizendo: não há um justo sequer. Meu Deus. Pastor, falta 7 minutos. Pois é. Segundo, não há quem entenda. E vai só piorando. Terceiro, não há quem busque a Deus. Quarto, todos se desviaram e se tornaram inúteis. Quarto, ou quinto, não há quem faça o bem, e nenhum sequer. Em outra ocasião diz que Deus, olhando do céu, não viu um justo sequer. Então isso é desanimador. Se parar aqui mas se ler o versículo 27, aí está a solução do problema. Paulo pergunta: onde está o orgulho humano? Se todos pecaram, se todos extraviaram, onde está a glória humana? Ele diz: não há glória humana, ela foi eliminada. Então eu sou salvo pelas leis das obras? Ele diz: não, nós somos salvos pela lei da fé. Ou seja, se eu olhar para mim mesmo, eu vou encontrar apenas pecado. Mas se eu olhar para Jesus, Ele está dizendo: creia em mim, e através de mim, como foi cantado, não haverá nenhuma condenação para quem estiver nele. Ainda tem crente que se alegra com essas coisas. Se você crê nisso, adore ao Senhor. Não adianta dizer ao pecador: Jesus salva. Salva de quê?
Não adianta dizer ao pecador: Jesus te ama. E por que não amaria? Ele tem muito motivo para não te amar. Se a gente contar a verdade toda, não sobra um. Todos ficarão na posição do salmista, de joelho, dizendo: purifica-me. Eu vou dizer isso aqui. Sabe por que a gente, às vezes como pastor, representando os pastores da igreja, lá no setor, lá na congregação, a gente tem dificuldade, pastor Veiga, e me dirijo ao senhor com muito respeito, é claro, a gente tem dificuldade de fazer o povo na ceia valorizar o ato. É gente no celular e pegando a ceia. Por que a gente tem dificuldade de fazer o povo se lembrar do que Cristo fez e valorizar? Como é que eu vou achar o sacrifício dele grande, se eu não considero o meu pecado grande? Sabe por que o sacrifício de Cristo é eterno? Porque os efeitos do pecado são eternos. Porque se fosse qualquer coisa, qualquer pessoa resolveria. Mas Deus olhou do céu e disse: é grave. É grave. E só tem um jeito de resolver: é entregando o melhor, para que os efeitos também sejam eternos. É por isso que ele pede: purifica-me com hisopo. Levítico 14:4 diz que o hisopo servia para aspergir sangue sobre o leproso purificado. Mas se está purificado, já está livre da doença, para que sangue então? Porque não é só remover as manchas, é purificar por dentro. É isso. Ele diz: me lava. E depois ele diz: lava-me. Aqui há dois sentidos, e eu começo a encerrar, eu prometo. Há dois sentidos. Primeiro, é só mergulhar na água ou jogar água. E o segundo sentido é pegar uma vara e bater na roupa. Ou pegar a roupa molhada e começar a dar com ela na pedra. Aí não é só remover o que está visível, é remover as impurezas que estão distante dos olhos. O salmista diz: eu não quero só ficar limpo aos olhos dos homens, eu quero ficar limpo aos teus olhos. Pode me bater com a pedra, pode me ferir, porque eu quero que os homens vejam a minha pureza para te glorificar. Mas eu também quero que quando o Senhor me olhar, o Senhor não veja só o que eu deixei de fazer, mas eu quero que o Senhor olhe por dentro de mim e haja pureza no meu coração. Quem deseja isso? Eu vou encerrar aqui. E disso o salmista entendia muito bem. 2 versos apenas e eu encerro, meu pastor. Salmos de número 19. Vamos ler. Hoje não é culto de ensino, eu sei, é amanhã aqui. Mas ler a Bíblia nunca é demais. 19:12. Quem pode entender os próprios erros? Quem? Olha a sequência: expurga-me tu dos que me são ocultos, limpa-me dos pecados que nem eu conheço em mim mesmo. Vamos terminar. Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, vai aonde eu não vou,
ó Deus, e conhece no meu coração o que eu não conheço. Prova-me, passa-me pelo teu fogo, prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha agora, e vê se há em mim. Como assim? Vê se há. É claro que ele sabe que há caminho mau nele, mas ele diz: vê se há em mim algum caminho mau que nem eu sei que há, e guia-me pelo caminho eterno. Vamos sair daqui nessa noite pedindo a Deus: sonda o meu coração e purifica-me não só dos erros que eu pratico, mas dos meus sentimentos maus, do desejo de sentir inveja do meu irmão que se dá bem no ministério. Vamos pedir que Deus guarde o nosso coração e nos faça parecido com Jesus, para a glória de Deus. Quem pode glorifique ao Senhor, e que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. O nosso pastor pediu e nos autoriza a orarmos. Se coloque em pé, por favor. Quem pode glorificar ao Senhor? Quem quer pedir ao Senhor para nos purificar nessa noite? Perdoado nós já fomos, é verdade, mas Ele quer mais do que isso. Ele quer nos purificar neste lugar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, obrigado, Senhor, pelo privilégio de te servir. Obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor tem nos dado de estarmos em tua casa. Te louvamos pela vida dos teus servos, pela vida do ministério reunido, pela vida dos nossos pastores. Mas, Senhor, eu peço, aplique esta palavra no mais profundo do nosso coração e produza, Senhor, em nossos corações desejo de santidade, desejo de pureza. Alinha, Senhor, o nosso coração ao teu coração, que os nossos desejos reflitam os teus desejos. Ó Deus, que tenhamos nojo do que o Senhor tem nojo, e que nós sejamos amantes da pureza, não só do que fazemos, mas do que sentimos, para a glória do teu nome. E os que recebem digam glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.